Olá pessoal, eu estou recebendo aqui hoje com muita alegria, com muito carinho, um irmão de Moçambique, na África, o padre Oliveira Almone, da Diocese de Tete. É isso, padre? É isso. Seja bem-vindo. Prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Receber o senhor aqui é receber um irmão. Nós somos herdeiros de uma mesma cultura, de um povo dividido por um oceano. Então eu gostaria que o senhor se sentisse em casa, aqui no Brasil, visitando aqui a Diocese de Divinópolis e o nosso povo. Seja bem-vindo, padre. Obrigado. Fale mais um pouquinho sobre você. Você tem quanto tempo de padre? Qual é a sua experiência? Muito obrigado, padre. Obrigado por esta oportunidade de vir cá no Brasil, em particular nesse vosso estúdio. Eu chamo-me Padre Oliveira Almone Chapueseca, natural de Tete, nascido no Songo. Sou vocacionado há 11 anos, para dizer que fui ordenado no dia 8 de dezembro de 2008. Tenho 11 anos de padre. E na minha diocese sou responsável de uma paróquia que se chama Maria Auxiliadora. Sou responsável de uma escolinha de crianças órfãs, que nós chamamos de infantário. Sou decano do clero diocesano, quer dizer, responsável dos padres diocesanos da minha diocese. Quantos tem? Nós somos 13, só 13, uma diocese inteira, mas somos só 13 padres. E também sou diretor espiritual do Apostolado de Oração. Hoje o Papa mudou este nome, agora é Rede Mundial. Então sou o diretor espiritual daquele movimento. O padre, que ideia o senhor tinha do Brasil antes de chegar aqui e como é que o senhor está sentindo esse país? Tinha uma ideia totalmente diferente daquilo que a gente vê na televisão. Pensei um Brasil assim, um pouco violento, um Brasil menos acolhedor. Mas quando cá cheguei, vi um averso, uma coisa totalmente diferente. Diferente, como se diz, vi algo bacana. Já começo também a entrar no ritmo brasileiro. Certo. Vi uma joia de pessoas. Que bom, padre, que bom. Nosso país tem essa abertura para receber todo mundo. O Brasil tem isso mesmo. E o senhor está aqui, chegou até aqui por causa de um projeto de evangelização, né? É o Projeto Fátima, idealizado por um jovem aqui de Itaúna, que é o Aguinaldo, que morou em Portugal, conheceu o senhor lá no Santuário de Fátima, e criou daí então um projeto chamado Intercristo, que é um projeto que visa evangelizar através do exemplo de Maria e do papel de Maria. E já nasceu bastante abusado que a pretensão inicial do projeto era estar presente em Portugal, no Brasil e na África. Imagina você que coragem desse povo, né? A África é tão grande, o Brasil tão grande. Mas isso aconteceu, quando é da vontade de Deus, acaba acontecendo as coisas, né? Padre, aqui no Brasil, tudo que nós temos aqui, o Brasil é imenso, mas ele chegou onde chegou hoje graças a quase 5 milhões de africanos que vieram para cá para formar esse país. Então, nós nos sentimos um pouco filhos da África, né? Como é que isso é visto lá? Tem informações sobre isso lá no seu país? Moçambique conhece bastante essa realidade do Brasil ou não? Eu acho que não. O moçambicano conhece o Brasil pelas novelas, pelos filmes, pelo vestuário, fala muito da Havaiana, etc, etc, por aí. Mas assim como descendentes, poucos desconhecem que no Brasil também tem este povo moçambicano que saiu, ou povo africano, que saiu da África para fazer uma outra cultura no Brasil. Mas muitos de nós, a nossa geração, pouco desconhece disso. Aqui, inclusive, você vai encontrar muitas palavras que vieram do tronco linguístico banto,
né, que também está presente lá em Moçambique, onde se tem, o senhor me disse, 53 dialetos. Sim, Né? Se fala o português como língua oficial É. e 53 dialetos. Claro que o povo de Moçambique, quando veio para o Brasil, veio mais ao final da escravidão, quando a escravidão foi proibida pela Inglaterra abaixo da linha do Equador, acima da linha do Equador. Então, foi nessa época que Portugal, então, foi pegar ou buscar escravos na região sul ou na contracosta. Então, o povo de Moçambique que veio para cá, veio mais no final da escravidão, quando as famílias dos escravos já estavam mais ou menos ambientadas e formadas. Mas no nosso DNA, no nosso vocabulário, na nossa maneira de entender a vida, nós temos muito de Moçambique. E sobretudo aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, São Paulo, mais no sul, Rio de Janeiro. Porque na Bahia houve um número grande do pessoal que veio do norte, da cultura iorubá. Mas aqui, padre, o senhor vai encontrar as suas raízes, a raiz do seu povo também. Que bom. Talvez nem tanto a partir das capitais, mas a partir do interior, certo? Você vai encontrar a alma da África aqui no Brasil. E eu, particularmente, me orgulho muito disso. Nós temos uma alegria muito grande de sermos irmãos do povo africano, de Angola, de Moçambique, da Nigéria, do Benin atual, que naquele tempo nem tinha esse nome, né? Padre, o seu país tem coisas belas e coisas desafiadoras, passou por intempéries da natureza, também doenças, alguns problemas que nós partilhamos aqui no Brasil também. Como que o senhor poderia falar assim para mim rapidamente de Moçambique hoje, traçar em linhas genéricas assim? Moçambique é um país pobre, assim, entre aspas, mas é riquíssimo pelas riquezas que este país tem. O povo vive abaixo de $1 por dia, um povo extremamente pobre, mas também há pessoas que têm algumas riquezas, que vivem um pouco mais que as outras. É um país muito vulnerável a doenças. Em questão de saúde, encontramos muitas doenças, malária, cólera. Há bem pouco tempo passou aquele vendaval, o ciclone Idai, dizimou quase, podemos dizer, 3%. 2 no ano só, né, padre? 2 grandes ciclones no ano Isso. só. O que afetou Idai, mais a beira, né? E depois e o outro norte mais no do norte. país. Sim, Então, Moçambique está nesses patamares muito mais baixos a nível de vida social. Em particular, a escolarização, o modo vivente. Moçambique está mesmo nos patamares mais pobres, podemos dizer assim. E apesar disso, o povo se ajeita com muita criatividade, busca solução dos seus problemas, busca também saídas, como eu vejo acontecer, de forma muito criativa e de muito empenho, né? Isso. O povo moçambicano é muito honesto em si próprio. Nunca depende muito mais do governo, não depende muito mais das organizações. O povo vai à massa, trabalha a machamba, trabalha a agricultura, trabalha a pastorícia, trabalha muitas coisas. Para dizer que o povo moçambicano é muito criativo, apesar de ser pobre. Passaram por guerras e dificuldades, epidemias praticamente, Isso. E consegue dar a volta por cima de tudo isso, né? Isso. Ô padre, e o cenário religioso de Moçambique? O que o senhor me fala hoje? O cenário religioso, o panorama religioso. Olha, o cenário religioso, hoje em dia estamos no Moçambique muito feliz por parte da religião. Antes não éramos assim muito fervorosos na religião, mas depois de recebermos Cristo no nosso continente, no nosso país, Moçambique, há muita religiosidade lá. Muitos cristãos, muitos devotos à Nossa Senhora, muitos movimentos. Temos esse movimento eucarístico, o movimento que o Papa agora pôs, o movimento do apostolado da oração, que agora é a rede mundial da oração. Então, o ser cristão hoje em Moçambique é como se fosse uma dádiva que nós recebemos de Deus.
E hoje eu vou até pegar aqui a imagem que o senhor trouxe, para estar mostrando aqui mais de perto, uma imagem da Virgem Maria, lá do seu país, né? De Moçambique. Isso. Muito bonita a imagem, nós agradecemos, tá? E o papel de religiões diferentes, como é que está lá, assim, quantos católicos, muçulmanos, religiões tradicionais, o que significa, assim, mais ou menos? Estamos bem divididos, até ameaçados. Em particular, a religião católica está ameaçada por causa da proliferação de seitas religiosas. Nós lá temos a nossa religião cristã, muitos católicos, o grosso número somos católicos. Temos lá os muçulmanos e temos as seitas religiosas. E em Moçambique agora tem muitas seitas religiosas. Essas seitas religiosas, elas derivam de onde? De qual grupo religioso? Dá para mapear isso? São seitas de origem cristã, de origens tradicionais, de origem muçulmana? São seitas de origem cristã. Eu não sei o que acontece, de que protestam lá na religião católica, mas quero acreditar que em Moçambique agora tem muitas seitas por causa de muitas igrejas evangélicas também, que estão lá hoje, grandes igrejas, foram do Brasil para lá, né? Isso. Mas as igrejas que hoje surgiram em Moçambique é de índole econômico. Sim. Como aqui também. Então, há uns pastores transformam-se aí em igreja, enganam algumas pessoas, vamos rezar, por aí em diante, falando do dízimo, e as pessoas em Moçambique, hoje em dia, querem ouvir falar da cura, querem ouvir do status social, etc, etc. Então, as pessoas correm mais para padre, aquela questão eu não sei como é que o senhor percebe, mas eu tenho curiosidade de saber um pouco do curandeiro, mas o curandeiro tradicional, de tribo, que trata com ervas locais e tal. Isso lá ainda é muito real, muito presente? É muito frequente. Eu recordo, também pela falta de médico e acesso à saúde? Pode ser que até isso ofusca mais os nossos cristãos. Eu um dia disse que, olha, os nossos cristãos aqui parece que enganam a Deus. De dia são cristãos com crucifixo no pescoço e de noite é o curandeirismo. Então parece uma dicotomia de dados. Transformamos o nosso ser cristão em outras coisas e confunde-se muito. Mas não pode ver isso também como uma espécie de medicina alternativa, por exemplo? Por causa de falta de acesso a médico, a pessoa busca nas ervas, nos chás, nas receitas. Mas o grosso número dos curandeiros lá não estão muito preocupados em tratar a saúde como tal. Estão preocupados em fazer elevações humanas, quer dizer, vai ao curandeiro para ser rico, para se dar bem com as pessoas, etc, etc. Aqui também tem. Aqui também tem. Talvez não tanto como lá, mas tem. Certo. A sua missa lá, padre, demora 3, 4 horas, não é? Talvez pela devoção que os moçambicanos têm, eles respeitam muito a missa e reservam o domingo como o dia do Senhor. Por isso, para nós não é um dado constrangedor ter que fazer uma missa de 3 horas. Porque é a participação dos cristãos. Sim, são os cantos, é outra cultura, é outro jeito de ser, celebra de verdade, dança também, cantam, né, fazem ofertas e tal. Isso. Deve ser muito bonito tudo isso lá, né? E divertido. A sua atuação lá é de grandes distâncias? Sim, eu tenho uma paróquia quase de 42 quilômetros quadrados, podemos dizer assim. E tem outras comunidades que vão além de 63, 64 quilômetros, podemos dizer assim. Como dissemos aqui em Moçambique, os padres não vivem como podemos dizer aqui no Brasil. Os meios de transporte são muito escassos. Nós subimos minibuses para as nossas comunidades, subimos motas, subimos bicicletas para dar a cobertura às nossas comunidades. São comunidades muito pobres e o padre também entra na engrenagem a viver esse evangelho a partir deste mesmo povo que nós encontramos lá. Lá em alguns países da África nós temos grupos radicais, fanáticos que fazem atentados e tudo. Em Moçambique isso não é presente? Não, em Moçambique nunca houve atentados. Sim. É um povo muito livre. Tem sequestros, tem muitos sequestros, mas atentados não.
Certo. É, E é claro, na capital eu acredito que o problema social talvez seja até mais exposto, né? isso. Na capital Maputo, sim. Por causa da demanda, da procura, sendo a capital, todas as pessoas querem ter algo, a força mesmo a custo zero. Então na capital tem mais esse problema aí de raptos, de roubos, de assassinos, por O aí. senhor tem ideia de me falar assim, a questão de acesso à saúde pública, médico, como é que funciona lá? Mais ou menos um médico para quantos mil habitantes? Olha, para falar a verdade, temos poucos médicos. Um médico lá, 2.000 habitantes, podemos dizer assim, para um médico. Porque não é fácil formar um médico em Moçambique. E no tempo do antigo presidente Samora, levava os jovens para se formar em Cuba, para serem médicos. E quando vinham também em Moçambique, a densidade populacional aumentou muito. Há muita gente e os médicos são poucos. A procura para a saúde, muitos morrem por causa de não terem acesso aos médicos, à saúde. Ainda tem muitos filhos, as famílias ainda são grandes. O moçambicano ainda continua a nascer. Continua e bem. Aproveitando a vida, né? Graças a Deus, né? Isso. Você mesmo é de uma família grande. Eu sou de uma família de 2 irmãos, eu sou o 8º na família. E sempre rindo, perguntava ao meu pai, por que tantos filhos assim? Só meu filho. Naquele tempo havia facilidade de comida, por isso nós tínhamos mais. Aconteceu. É isso. Aconteceu. Olha, o que que mais te encanta na cultura, na religiosidade, na espiritualidade lá de Moçambique? O que que mais te encanta? Eu fico mais encantado com a vocação em si, quando nós nos damos aos nossos fiéis. O que acontece? Fico encantado com a minha própria vocação, porque somos desprovidos de meios para a evangelização, mas nunca nós recuamos reclamando, protestando que somos desprovidos de condições para a evangelização, mas o que me encanta mais é se despojar, sair de mim para o encontro daquele povo desprovido de meios, aquele povo pobre, aquele povo que, pronto, é um povo muito pacato, podemos dizer assim. Entendi. E um povo religioso, né, padre? Um povo religioso. Muito religioso, muito religioso. O povo moçambicano é muito religioso. Comida, padre, tá estranhando? Comida? Olha, a comida daqui é muito bacana. Há coisas que nós na África não comemos e hoje aqui estou a ver umas iguarias bem apetitosas. Sim. Tá estranhando um pouco? Não estou estranhando não. Certo. O que que mais se come lá, na sua experiência lá? Na nossa experiência em Moçambique, come a comida base, a massa feita de milho com feijão. Essa é a comida base. É uma massa feita de milho Sim, com feijão? com feijão. O caril é feijão. Certo. Tem carne também. Sim. Mas assim, para a Não população... tem o hábito do arroz, por exemplo? Arroz importado, mas agora já tem umas machambas, tem uns projetos dos chineses que agora já produzem muito arroz, mas também agora já come só arroz. Lá na sua região, eu estava pesquisando para fazer a entrevista com o senhor, tem uma grande hidrelétrica. Sim, eu nasci nesta hidrelétrica mesmo, hidrelétrica de Caurabaça Songo, nasci lá, saí de lá quando tinha 17 anos para ir ao seminário, mas a hidrelétrica de Caurabaça, ela fornece a energia à África do Sul e alguns países da África Austral. Usufruímos um pouco daquilo, que até a energia lá em Moçambique é muito cara. Aquela hidrelétrica não fornece energia para Moçambique? Fornece mais, podemos dizer 20%, pode ser, mas a energia é muito cara. Reclamamos muito da energia que nós produzimos. Pagamos mais a energia que nós produzimos em Moçambique. Entendi. Porque lá é um rio famoso que passa lá, Sim, o o rio Zambeze. Zambeze. Inclusive é área de caça, de turismo, não é? Muita gente que vai para lá. Sim. Ô, padre, a convivência de Moçambique com os países vizinhos é tranquila? Muito tranquila. Só que na África do Sul, muitas vezes temos contrariedades, não sei porquê. Há um fator que passa lá entre moçambicanos e outras culturas que chamam de xenofobia. Não chego a entender por que os sul-africanos tratam
os países vizinhos daquela maneira, porque Moçambique é um país muito acolhedor. E lá sofreu tanto com a apartheid. É, muito simples, mas em nenhum dia que nós tratamos mal os sul-africanos, mas quando nós vamos à África do Sul, sofremos essa xenofobia, não sei porquê. Não sabemos É porquê. triste isso, né? Muito Triste isso. No mesmo continente, podia ser tão mais próximos. Vizinhos, só 1000 quilômetros que distam daquilo, mas somos maltratados. Padre, nós vamos terminar a nossa entrevista. Eu agradeço muito ao senhor por ter passado por aqui, deixado a sua mensagem. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem de despedida, inclusive lá para os seus conterrâneos, para tanta gente aqui no Brasil que vai conhecer o senhor. Pode despedir aí dos nossos telespectadores. Eu me despeço com muita alegria no coração, muito feliz. Encontrei o povo brasileiro muito acolhedor, um povo bacana, de coração mesmo. E mando um grande abraço para o meu povo moçambicano, em particular o povo Tete, a minha diocese, o meu bispo, Dom Diamantino. Muito obrigado por ter concedido esta oportunidade para vir cá no Brasil, para fazer essa experiência de fé, experiência de missão. E abraço a minha paróquia Maria Auxiliadora, a todos os paroquianos, que estamos bem com a vida. Os brasileiros são um povo maravilhoso, podemos dizer assim, um povo bacana. Na verdade, padre, nós somos um só povo. A única coisa que nos separa é um oceano. Até mais. Obrigado.